Que a gente começou a semana com aquele incêndio que destruiu 56 veículos, né? E aí, para responder esta pergunta que não quer calar, foi crime? Precisa do laudo da perícia técnica. Eu já disse aqui, gente, é a minha opinião, tá? Não sou técnico no assunto, mas se você olhar essa imagem, você vai perceber. Os ônibus não tem mais lateral, queimou, destruiu o vidro, destruiu tudo. E quando a gente tem aquela imagem do alto, bota aquela tela que estava aqui, por favor. Ó, veja, passa aqui ele aí fechadinho, ó, veja que não tem mais teto. Não sobrou nada aqui no busão. E choveu muito na madrugada de quarta para quinta. Então, se tinha alguma prova lá, ó, eu não sou perito, quem sou eu? Mas, se tinha alguma prova ali, foi lavado com aquela chuva. Fato é que ontem aconteceu a perícia e o trabalho demorou poucos minutos, tá? É aquela situação em que o médico perito não vai conseguir fazer mágica, gente. Vamos entender o que aconteceu? O Pedro Marconi esteve lá. Segundo a empresa, a perícia da Polícia Científica foi rápida, durando poucos minutos. O trabalho teria se concentrado próximo ao muro onde começou o incêndio, na esquina da Avenida Duque de Caxias com a Rua Tietê. A criminalística informou que os serviços de análise da garagem estão acontecendo desde a última terça-feira. Com a perícia da Polícia Científica finalizada, a empresa agora aguarda o trabalho da perícia particular que foi contratada. O local segue isolado. Enquanto isso, operários atuam no entorno, recompactando as pedras que se soltaram com o fogo. O responsável pela Polícia Científica em Londrina, Luciano Bucharles, preferiu não gravar entrevista. Ele alegou que não pode divulgar detalhes da metodologia que está sendo usada, mas adiantou que o resultado da análise deve demorar no mínimo um mês. O delegado que cuida do caso trata o laudo da perícia como fundamental para entender se o incêndio foi ou não criminoso. Foi requisitado também uma perícia pelo Instituto de Criminalística ali no local, justamente para definir se esse incêndio teve como causa ação humana, se teve causa humana foi de forma proposital, ou seja, de forma dolosa ou culposa, ou ainda se for por algum outro motivo, como eventualmente uma pane elétrica em algum daqueles veículos. O incêndio no pátio da TCGL, a Transportes Coletivos Grande Londrina, destruiu 56 ônibus. De acordo com a concessionária, os veículos não eram segurados. As chamas se espalharam rapidamente, com a nuvem de fumaça escura tomando conta do céu da cidade. O episódio mobilizou funcionários, ex-motoristas, prefeitura e vizinhos. O Corpo de Bombeiros usou mais de 100 mil litros de água para controlar as labaredas que se formaram. A empresa ainda não sabe o tamanho do prejuízo, porém já projeta que foi milionário. Nós estamos contabilizando ainda o prejuízo, fazendo inventário da frota, mas é milionário. Prejuízo muito alto. São ônibus, micro-ônibus, ônibus convencionais, ônibus pesados. A Polícia Civil ouviu alguns funcionários da TCGL e está em busca de câmeras de segurança de imóveis próximos à garagem para ajudar na investigação. Tá aí, gente. Vamos aguardar esse laudo, deve demorar em torno de 30 dias, mas eu disse, a enorme possibilidade é que ele seja inconclusivo, tá? Que ele diga que não há como precisar como é que começou o fogo. Tem fotos que rodam aí, que foram feitas no momento do incêndio, que mostram que parece que o fogo começou meio que no centro aqui, tá? Depois ele foi se espalhando para todos esses ônibus que estão estacionados, você pode perceber, num canto. Aquela área ali da Grande Londrina é muito grande. Perceba, essa aqui é a imagem pouco depois, mas ó, perceba que os ônibus que estão rodando normalmente estão desse lado aqui, ó, e tem uma cerca, tem um muro aqui. Fecha aqui, Erlei, desse murinho aqui, ó. Tem um muro aqui que divide o ponto onde ficam os ônibus da frota normal do dia a dia destes outros aqui. Esse murinho aqui está dividindo porque aqui funciona. É uma espécie de empresa de venda de ônibus que é da própria Grande Londrina, que vende esses ônibus usados, que vende esses ônibus já em estado de sucata, aqueles que já não têm mais condições de funcionar para o transporte coletivo, mas que ainda podem rodar. Tem muita gente que compra para fazer o transporte de trabalhadores rurais, porque são ônibus ainda em condições, mas que já não preenchem mais aqueles requisitos para atuar na cidade, porque tem um tempo de uso, ele só pode a partir de tal ano. Então, quando isso acontece, esses ônibus são vendidos. Essa empresa chama Mapa, ela é da própria Grande Londrina, funciona ali dentro. Vamos continuar acompanhando 1 minutinho para as 2, tá? Na Velox, eles são ousados.